Depois de meses de negociações, a Câmara dos Deputados aprovou o texto que cria um marco civil da internet. A proposta segue para análise do Senado antes de ir à sanção presidencial. A chamada Constituição da Internet prevê os direitos e os deveres de internautas e de empresas que operam no mundo digital. O projeto pretende garantir a privacidade, a liberdade de expressão e a neutralidade da rede. A Câmara dos Deputados votou recentemente o Marco Civil da Internet. Isso tudo porque o Brasil hoje se debruça na busca de uma internet livre como queremos, segura como precisamos, regulamentada como é necessário, mas sem censura prévia, para que não haja retrocesso hoje institucional no país. Para discutir esse assunto, nós convidamos o advogado Renato Opsi-Blum, que é presidente do Conselho de Tecnologia da Informação da FEComércio. Doutor, bem-vindo. Dá para ter tudo isso nesse Marco Civil? Aliás, o senhor acha que o Marco Civil era necessário, levando-se em conta a novidade que é a internet ainda na legislação, mas tudo que já se tem de leis no país? Olha, Piotr, o que se fala mais hoje é aquela questão da inflação legislativa, ou seja, muitas leis e pouco efeito. Infelizmente, o Marco Civil se enquadra nessa questão. Então, do ponto de vista técnico, o Marco Civil não era necessário. 99% do que está no Marco Civil hoje, nós já temos em leis esparsas. Então está no Código Civil, Código Penal, na Constituição Federal, leis especiais e daí por diante. O Marco Civil começou de um jeito, virou de outro jeito e terminou de um terceiro jeito. Isso do ponto de vista didático é péssimo, até porque muitos elementos técnicos complexos constam do Marco Civil. Novas definições, novos serviços, está escrito lá, aplicações de internet, logs de conexão, registros de acesso, são coisas novas que dificultam a compreensão, não só da população, mas isso exige também uma especialização por parte do Congresso, por parte do Judiciário, do Ministério Público, dos advogados e daí por diante. Então existe uma complexidade natural que poderia ter sido evitada, mas já que venha da melhor forma. Mas respondendo objetivamente à tua questão, não era necessário ter o Marco Civil. Mas e aquele argumento que sempre foi muito usado, desde o aparecimento da internet, mas sobretudo desde o aparecimento de excessos praticados na internet, ou sobretudo crimes, o que é muito mais sério, de que a legislação existente não era específica e, portanto, haveria uma má compreensão ou até uma impossibilidade de compreensão pelo Poder Judiciário para punir? Nesse ponto, a resposta é afirmativa. Existem alguns crimes que não existiam, o Congresso vem trabalhando nisso e trazendo alguns novos crimes, por exemplo, a Lei 12737, conhecida como Carolina Dickmann, ela enquadrou o crime de invasão de dispositivos informáticos. A invasão de privacidade via dispositivo informático, que também não é o ideal, mas enfim, a gente pode até aprofundar isso talvez numa outra conversa, mas o que nós precisamos fazer? É trazer essas novas condutas para ter uma penalidade para evitar essa conduta. A gente chama de caráter inibidor na norma. O Marco Civil ele é civil, ele é genérico, né? Ele trouxe ou reaqueceu alguns princípios já existentes na nossa legislação. Claro. E em alguns pontos, se a gente for tratar do assunto da investigação, ou mesmo da impunidade, ou das possibilidades de você identificar e responsabilizar alguém, houve um certo retrocesso. O que não se tratou no Marco Civil, aqui abrindo um parênteses, mas nós deveríamos ter tratado, esse seria um exemplo de legislação que nós não temos, não é neutralidade de acesso ou de conexão, né? Até porque isso, no meu entendimento, já está previsto na Lei Geral de Telecomunicações. Mas sim, deveríamos ter previsto e discutido a neutralidade de conteúdo. Muito importante isso, porque qual que é o nosso hábito hoje? Hoje a gente não vai no digital www, endereço que nós queremos ir, né? O URL que nós queremos acessar, o site que nós queremos acessar. Nós buscamos hoje os serviços, né? os buscadores. E ali a gente digita um termo e aparece uma série de coisas para nós. Claro. Nem sempre aquilo que a gente quer aparece em primeiro lugar e nem sempre o que aparece em primeiro lugar é o conteúdo neutro, é o conteúdo verdadeiro. É nesse ponto que eu chamo a atenção para essa questão. Onde é que eu mexo isso? Qual seria a proposta que deveria ser analisada pelo Senado agora, que provavelmente vai mexer nisso, para que contemple essa questão do conteúdo tão relevante que não passou pelo primeiro crivo da Câmara? Se o Senado incluir essa nova questão, provavelmente esse projeto, se aprovado pelo Senado, esse novo ponto, vai ter que voltar para a Câmara. Volta para a Câmara. Mas ele poderia incorporar, nesse mesmo artigo 9º,
mecanismos técnicos, pode ser até pela regulamentação, aproveitando a própria regulamentação, para que exista essa neutralidade, ou, ainda que isso não seja possível, ou seja muito difícil tecnicamente, que nós, internautas, né, sejamos avisados de que aquele conteúdo é um conteúdo que pode estar sendo direcionado. Pode não ser um conteúdo que represente a real percepção daquela notícia, daquele post, etc. Apesar da discussão ter começado e, evidentemente, ela passou pela Câmara, passou pela primeira fase e vai para o Senado agora, dá para ter tudo isso que eu disse no começo, uma internet livre, segura, regulamentada e sem censura prévia? Bom, isso em tese, né, já existe hoje. Aliás, há um fluxo extremamente livre. O que falta hoje é ter percepção de que a internet hoje é para todos. Todos dependemos, todos acreditamos, todos nós sofremos e todos nós temos prazeres com a internet. Já que esse uso ele é tão intenso, nós temos que fazer como é no mundo físico. Aliás, urgentemente, até mais do que o mundo físico, temos que ter segurança, credibilidade, temos que afastar a impunidade, né, para que nós tenhamos o quê? A credibilidade. A sensação de terra de ninguém da internet. Privacidade. Tentar eliminar ou diminuir a sensação de faroeste ou de terra de ninguém. Isso. E fazer com que liberdade e privacidade coexistam, até porque uma é irmã da outra. Uma não vive sem a outra. E para isso, como é que funciona? O que nós temos que fazer? Então, reforçar esses princípios constitucionais, trazer novas condutas e trazer o efeito prático. Doutor Renato Opsi-Blum, né, advogado, presidente do Conselho de Tecnologia da Informação da FEComércio, muito obrigado pela entrevista. Prazer, Piotr. Estamos à disposição sempre aí, procurando lutar sempre por um desenvolvimento sadio da legislação. Até uma próxima, porque a discussão vai para o Senado ainda, né? Avante. Avante. Muito obrigado. Hein? De nada.